Qual a diferença entre os caminhões americanos e europeus? Você já deve ter percebido que há uma grande diferença entre os caminhões americanos com cabine mais longa e os caminhões com cabine sobre o motor que circulam na Europa. Mas qual a diferença entre eles em termos de peso, design, dimensões, distância entre eixos, aerodinâmica, segurança e economia de combustível? É o que vamos analisar neste vídeo. A primeira e mais notável diferença está no design das cabines. Os caminhões americanos têm o motor na parte da frente e, por isso, possuem a cabine longa, ou convencionais, como também são chamadas. Já os caminhões europeus possuem cabines acima do motor. Existem, é claro, caminhões com cabine sobre o motor na América, mas a maioria dos caminhões de classe 8 são do modelo tradicional. A razão dessa diferença no design se deve às diferenças nas regras dos dois países. Nos Estados Unidos não há regras para a distância entre os eixos do trator, então eles podem ser tão longos quanto possível, já que o limite de comprimento se aplica apenas ao reboque. Já na Europa, há um comprimento total máximo para o caminhão, incluindo o reboque. Então, quanto mais curto for o caminhão, mais mercadorias você pode transportar. Além disso, as cabines sobre o motor são mais manobráveis para as estradas menores e mais apertadas do continente europeu. Ao dirigir pela Europa, também é provável que você precise pegar uma balsa, onde as cabines sobre o motor mais curtas ocupam consideravelmente menos espaço. Além disso, o limite de velocidade é bastante diferente, mas falaremos mais sobre isso adiante. Para tornar a comparação mais justa possível, escolhemos comparar o Volvo VH16 europeu com o modelo americano Volvo VNL 860. Quando olhamos para a altura externa, o Volvo FH é um pouco mais alto, pois o motor está sob a cabine, o que torna o caminhão mais alto, já que deve haver espaço para o motor. Os modelos europeus também são um pouco mais largos, mas as cabines americanas são muito mais longas, com um comprimento de cabine de cerca de 197 polegadas, enquanto a versão europeia tem apenas cerca de 86 polegadas de comprimento total. Isso proporciona ao motorista muito mais espaço. É por isso que os caminhões americanos têm guarda-roupas, área de descanso e assim por diante. A distância entre os eixos dos caminhões americanos também é muito maior, com a distância no Volvo VNL 860 de 222 polegadas, enquanto o Volvo FH possui apenas 133,5 polegadas. Ao olhar para o interior da cabine, a altura de pé é maior no VNL, com espaço interno de 81,4 e 102 polegadas, já que a cabine é mais alta na parte traseira. O peso bruto total do VNL é de cerca de 17.600 libras, enquanto o FH é de cerca de 16.000 libras. Portanto, também há uma grande diferença aqui. No que diz respeito à segurança, todas as marcas de caminhões testam suas cabines e devem passar por vários testes de colisão para serem aprovadas para uso. Há um alto nível de segurança e número de airbags em quase todas as marcas de caminhões. No entanto, não há números públicos destes testes para comparar as diferentes marcas entre si. E, portanto, não podemos afirmar com certeza que as cabines convencionais são mais seguras do que as cabines sobre o motor. Contudo, as cabines sobre o motor não podem ser tão seguras quanto um caminhão com um capô longo na frente. Pelo menos um caminhão convencional possui uma espécie de zona de deformação entre o motorista e qualquer coisa que vem em direção ao caminhão. Em uma cabine sobre o motor, não há nada entre você e o que você atinge, além do para-brisa. Embora os recursos de segurança dos automóveis tenham melhorado muito desde a década de 1990, os padrões para as defesas de caminhões não mudaram muito. No entanto, muitas marcas de caminhões estão equipadas com sistemas de segurança como controle de cruzeiro adaptativo, assistência de manutenção de faixa, assistência de frenagem de emergência e assim por diante. Tudo isso para manter o motorista e outros usuários da estrada em segurança e prevenir acidentes. Consumo de combustível e aerodinâmica estão relacionados, mas são difíceis de comparar, pois fatores como regras de peso, estilo de direção, limites de velocidade, clima, terreno e habilidade do motorista influenciam muito o consumo de combustível. 2 testes aprofundados foram feitos com o caminhão americano Peterbilt, com o motor Cummins ISX-15 de 450 HP, e o caminhão europeu MAN, com seu motor de 480 HP. Vamos ver como eles se saíram. O primeiro teste foi em uma rota de 312 milhas entre Dayton e Vernon, no Texas, com um peso bruto de 65.000 libras, a 64 mph. Ele conseguiu percorrer 10,7 milhas por galão na rota,
o que equivale a 4,55 em condições reais de condução. O outro teste foi realizado por um MAN TGX com 480 HP, em uma rota de 212 milhas entre Nuremberg e Munique, na Alemanha, com uma velocidade média de 50 mph e um peso total de 83.700 libras. Aqui, o MAN conseguiu percorrer 11,6 milhas por galão, o que equivale a 4,7. Não é fácil comparar os caminhões americanos com os europeus, já que eles têm limites diferentes de velocidade e peso, além de motores diferentes. Mas a maioria das marcas de caminhões afirma que os motoristas podem alcançar cerca de 9 milhas por galão ou 3,85. Quando analisamos a aerodinâmica, todas as marcas também afirmam ter a melhor aerodinâmica em teste, mas não há números oficiais disponíveis sobre como eles se saem, então realmente não podemos compará-los. Mas pelo fato de os caminhões americanos conseguirem manter um consumo de combustível tão bom em alta velocidade, devemos presumir que esse tipo possui melhor aerodinâmica e que o ar passa com mais facilidade pelo nariz longo, em vez da grande superfície quadrada que um cabine sobre o motor possui. Em seguida temos o interior das cabines, onde também há uma grande diferença entre os caminhões americanos e europeus. Ao analisar o design, muitas vezes é uma questão de preferência. Algumas pessoas acham uma coisa bonita e outras gostam de algo diferente. No entanto, não se pode negar que o interior dos cabines europeus é um pouco mais moderno em comparação com os americanos. Isso não significa que sejam melhores, mas são significativamente mais modernos. Você não concorda? Existem, é claro, caminhões americanos com o interior atualizado e com as mesmas funções dos europeus, mas isso se trata novamente de preferências e demanda. Essas foram as diferenças entre as cabines de caminhões americanos e europeus. Qual é o seu preferido e por quê? Comente no vídeo e compartilhe conosco sua opinião. Obrigado por assistir e lembre-se de se inscrever para receber os próximos vídeos. Tchau!